Poucas pessoas sabem disso, mas pessoas de pele azul já existiram. Mas quem foram elas? E por que a sua pele tinha essa coloração nada convencional? Descubra isso e muito mais aqui comigo hoje. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou Boco, o sétimo filho. E essa é a história misteriosa do clã Fugate, a família de pele azul do Kentucky. Essa história muito misteriosa se iniciou em 1820, quando um órfão francês chamado Martin Fugate decidiu deixar o seu país, no caso a França, e tentar uma nova vida nos Estados Unidos. Foi aí então que, naquele mesmo ano, ele chegou a uma pequena cidadezinha de Troublesome Creek, no leste do estado americano do Kentucky. Depois que chegou à América, não demorou muito para que Martin conhecesse uma garota e se apaixonasse por ela. O seu nome era Elizabeth Smith, e no pequeno condado ela se destacava por ter cabelos naturalmente ruivos e a pele muito, mas muito pálida. Martin e Elizabeth decidiram se casar. Eles estavam prestes a formar o mais novo casal recém-casado e feliz da região. Até aí tudo ok? Tudo normal? Não é mesmo? Bom, até poderia ser, se não fosse por um detalhe. Martin Fugate nasceu com a pele azul. E esse havia sido o motivo pelo qual seus pais haviam lhe dado a adoção. A história do casal apaixonado que tinha tudo para ser feliz acabou se tornando uma triste saga de uma família que foi perseguida, isolada e estudada à exaustão pela ciência. Apesar do preconceito que Martin enfrentava, Elizabeth e ele conseguiram se casar e constituir a sua própria família, a família Fugate. Juntos, eles tiveram 7 filhos, sendo 4 deles extremamente azuis, como o pai. Como a família de pele azul era frequentemente discriminada pela cidade e viviam em uma época onde existia muito preconceito, tabus e pouco discernimento científico, o casal decidiu se isolar e se mudar com os filhos e alguns parentes próximos para uma casa no meio da floresta do Kentucky. Como consequência do isolamento, os Fugates acabaram cometendo endogamia, ou seja, geraram filhos entre os membros da própria família e, como era de se esperar, cada vez mais descendentes de pele azul nasciam no condado de Troublesome Creek. Após Martin e Elizabeth, as coisas não mudaram muito. E as gerações futuras, já em meados de 1900, envergonhadas por terem nascido com a pele azul e também com muito medo de serem retalhadas pela sociedade, decidiram se isolar cada vez mais nas profundezas das florestas, rejeitando a vida em sociedade. Mas como vocês devem imaginar, apesar de muito discretos, o assunto de que pessoas azuis existiam ali naquela região do Kentucky rodou todos os Estados Unidos e não demorou muito para que um médico intrigado com a história da família se mudasse para a cidade com o objetivo de estudá-los. O tal médico era o hematologista Martin Cohen, que, após meses de pesquisas e investigação, conseguiu localizar o clã de pele azul. Ele, juntamente com a enfermeira Ruth Pendergrass, conseguiu aos poucos conquistar a confiança da família e, a partir daí, eles passaram a fazer exames e estudos frequentes com os Fugates, a fim de descobrir por que deles terem nascido com essa característica tão atípica. Após certo tempo de pesquisas, exames e testes, o Dr. Cohen conseguiu chegar a uma resposta para esse mistério que por 150 anos não pôde ser explicado pela ciência. Cohen descobriu que os níveis de meta-hemoglobina nas células sanguíneas da família Fugate eram surpreendentemente mais altos do que o considerado normal. E o excesso dessa substância faz com que o sangue tenha uma coloração marrom. Os lábios, por sua vez, se tornam roxos e a pele, obviamente, se torna azul. Na prática, essa mudança na coloração acontece porque a meta-hemoglobina, que é uma forma de proteína da hemoglobina, não é capaz de se ligar às moléculas de oxigênio.
Essa substância, a metahemoglobina, é produzida em pequenos níveis espontaneamente pelo nosso corpo. Mas, nesse caso raro de superprodução dessa substância, o sangue fica carente de oxigênio. E é essa falta de oxigênio que faz com que as pigmentações do corpo se alterem. Parece confuso, mas o que você precisa saber é que essa foi a primeira vez que a existência de um gene falho, que é transmitido hereditariamente e que é capaz de deixar as pessoas azuis, foi registrado na história. A família Fugate era a única possuidora desse gene, e antes deles não há relatos na literatura de pessoas que nasceram azuis. O que se sabe hoje é que existe uma doença chamada argiria, que é capaz de transformar uma pessoa que possui uma pele de cor convencional em uma pele azul. Esse é o caso do americano Paul Carlson, que ficou conhecido na internet como Papai Smurf, ao aparecer em programas de TV por conta de sua pele completamente azul. No caso de Paul, a argiria foi causada em seu corpo após o americano ingerir, quando já era adulto, um medicamento à base de prata que foi manipulado por ele mesmo. A exposição a algumas substâncias químicas podem causar essa doença que deixa a pele da vítima azul e não tem cura. Agora, o caso dos Fugates era bem diferente de uma intoxicação química. Estamos falando de bebês que saíam do útero de suas mães já completamente azuis. Essa nova condição rara foi batizada de metahemoglobinêmia e era passada de pai para filho. Mas com uma característica interessante, a doença genética dos Fugates tendia a pular uma geração da família. E é por isso que os pais de Martin, os mesmos que o abandonaram quando bebê, não eram azuis, assim como 3 de seus filhos, o que não impedia que esses mesmos filhos que nasceram com a coloração convencional transmitisse esse gene para seus descendentes, e assim sucessivamente. Por esse motivo, apesar de se tratar de uma condição genética raríssima, na família Fugate ela se tornou comum, visto que o clã se isolou da civilização, e ao casarem entre si, eles superpotencializaram esse gene que se tornou presente em toda a família. Felizmente, apesar da coloração azul da pele, essa condição genética não implica em nenhum outro problema de saúde, e é por isso que os Fugates foram até bem longevos, vivendo em média de 80 a 90 anos. Mas aí você deve estar se perguntando, e por que é que não existe mais pessoas azuis nos dias de hoje? Graças aos estudos feitos com a família Fugate, o Dr. Cowen conseguiu desenvolver comprimidos que conseguiam aumentar os níveis de oxigênio no sangue. Ao tomar esses comprimidos de tempos em tempos, os Fugates conseguiram mudar o seu tom de pele azul para um tom rosado e mais natural. Após toda essa reviravolta na vida dessa família, a imprensa e diversos diretores de Hollywood tentaram entrar em contato com eles a fim de contar a sua história para todo mundo. Mas mesmo após terem recebido uma cura por sua condição genética, eles decidiram levar uma vida distante dos holofotes. Desde os anos 60, os descendentes dos Fugates, já sob medicação, passaram então a viver uma vida normal em meio à sociedade. Por conta disso, passaram a cruzar seus genes com o de outras pessoas e não mais foram obrigados a se relacionarem entre eles. Esse grande feito fez com que o gene da doença se dissipasse e, aos poucos, as pessoas azuis do Kentucky se tornassem apenas uma memória. Isso é claro, até os anos 70, quando um garoto chamado Benji Stacy nasceu em Lexington, no Kentucky. Benji tinha parentesco direto com os Fugates, e adivinhem só, ele foi a única criança a nascer completamente azul. No entanto, com a medicina ao seu lado, os médicos conseguiram acabar com a pigmentação azul da sua pele. A solução do caso de Benji foi considerado o fim da linhagem da família de pele azul do Kentucky. Vocês? Diz aí, conta pra mim o que vocês acharam da história. Conhece algum caso curioso como esse? Nos conte aqui embaixo nos comentários. Quem sabe a sua sugestão não se torna um vídeo aqui no canal. Tô ficando por aqui. Até o próximo. Beijo grande e pouco.